Vamos lá, é sobre calor latente. Atividade 3 de física do segundo bimestre. Então, calor latente. A fórmula é quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Aqui, esse calor latente pode ser a mudança de fase. Aí, a mudança de fase pode ser de sólido para líquido, que é a fusão. Aí, o calor latente ele vai valer 80 calorias por grama. Pode ser de líquido para gasoso, que é a vaporização. Aí, o calor latente da vaporização é de 540 calorias por grama. Aí, pode ser do líquido para o sólido, que é a solidificação. Aí, eu vou retirar, né, calor. Aí, o calor latente da solidificação é menos 80 calorias por grama. E pode ser do gasoso para o líquido, a liquefação. Que aí o calor latente da liquefação vai ser menos 540 calorias por grama. Aí aqui agora eu vou explicar os exemplos dos exercícios. Aí aqui, um bloco de gelo de massa de 80 gramas encontra-se a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 0 graus. Então, eu vou transformar em água. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho gelo a menos 10. Para transformar em água, o gelo, para transformar em água, você tem que deixar a temperatura dele a 0 graus. Então, aqui está menos 10. Primeira coisa que você faz, você deixa ele a uma temperatura a 0 graus Celsius. Aí, você usa a mesma fórmula da atividade anterior, que é do calor sensível, que é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, vezes temperatura final menos temperatura inicial. Aí vamos lá fazer. Quanto vale a massa? 80 gramas. O calor específico do gelo, aí tinha lá na tabela da aula passada, sempre é 0,5. Aí eu tenho a temperatura final menos a inicial. Eu tô com menos 10, para transformar em água eu tenho que deixar 0. Então a temperatura final é 0 menos a inicial, que é o menos 10. Põe tudo no parênteses. Aí depois eu copio o 80, 0,5, faço aqui o parênteses. Aqui tá o colchete, né? Menos com menos é mais, 0 mais 10, 10. Aí eu faço a multiplicação. Quando eu multiplicar por 0,5, é que você tá dividindo, é o meio, né? Você tá dividindo por 2. Aí 80 dividido por 2, 40. 40 vezes 10, 400. A primeira parte deu 400 calorias. Aí deixei o gelo a 0 graus, só que eu quero transformar em água. Aí, para transformar em água, aí você vai usar o sólido para o líquido. De gelo é sólido, vai transformar em líquido. Aí você vai usar o calor latente da fusão. Aí usa a fórmula aqui, ó, do calor latente. Quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Aí vamos lá. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. E a nossa massa é 80 gramas. E o calor latente da fusão, ó, sólido para líquido, é 80 calorias por grama. Coloquei aqui, fiz 80 vezes 80, deu 6.400. Aí praticamente acabou o exercício, mas eu quero saber a quantidade de calor que eu utilizei para transformar o gelo a menos 10 graus para transformar em água. Então, você vai usar a quantidade aqui, ó. Pegar a quantidade de calor do calor sensível, da primeira fórmula que você utilizou, que foi 400, mais o do calor latente. Então, a quantidade de calor total. Você vai somar as duas quantidades de calor que a gente utilizou. 400 mais 6.400 dá 6.800 calorias. Acabou. Aí tem a 2. A 2 é um bloco de gelo de massa de 120 gramas, encontra-se a menos 30 graus Celsius. Aí determine a quantidade de calor que se deve fornecer esse bloco para que ele se transforme totalmente em vapor a 100 graus Celsius. Então, eu estou no gelo e vou ter que transformar em vapor. Então, vai ter várias etapas. Então, a primeira coisa, eu estou no gelo a menos 30. Antes de transformar em vapor, eu não posso ir direto gelo para vapor. Primeiro eu vou ter que transformar em água, para depois transformar em vapor. Então, vamos lá. Eu estou no gelo a menos 30. Primeira coisa, eu tenho que deixar o gelo a 0 graus. Então, usa o mesmo processo. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico do gelo, vezes temperatura final menos temperatura inicial. Quantidade de calor é igual a massa 120 gramas.
Calor específico do gelo, ó, sempre é 0,5. Aí, vezes a temperatura final e inicial. Eu tô no menos 30, tem que primeiro ir para zero. Então, a final é o zero, menos é da fórmula, a inicial, menos 30. Aí, eu faço aqui o colchetes, menos com menos é mais, 0 mais 30, 30. E faço aqui a multiplicação, 120 vezes 0,5 é a metade, 60. 60 vezes 30, 1.800 calorias. Beleza, estou em gelo a 0 graus. Agora eu tenho que mudar para água. Aí lá, lembra lá, sólido para líquido. Vamos usar o calor latente da fusão, que é 80. Então vamos lá, o calor, quantidade de calor é a massa vezes o calor latente da fusão. Nossa massa, 120. O calor latente da fusão, eu acabei de falar, é 80. Aí eu faço 120 mais 80 dá 9.400. Perfeito, eu transformei em água. Agora, para transformar a água para vapor, também não posso ser direto. Para a água começar a fazer a vaporização, você tem que deixar ela a 100 graus Celsius, tá? Então, primeiro, antes de transformar em vapor, eu tenho que deixar ela a 100 graus Celsius. Então, agora eu vou transformar a água a 0 graus para 100 graus Celsius. Aí eu vou fazer o mesmo processo do calor sensível. Quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor específico da água, vezes temperatura final, menos a inicial. Qual que é a nossa massa? 120 gramas. Calor específico da água, está no exercício anterior, esses dados, sempre vale 1. Aí eu tenho a temperatura final, menos a inicial. Eu estou na água a 0 graus, tenho que deixar a água a 100 graus. Então, a final é o 100, menos a inicial, que é o 0. Faço parênteses, 120 vezes 1, 120. 100 menos 0, 100. E faço a multiplicação, 120 vezes 100, vai dar 12.000. Perfeito, transformei em água a 0 graus, só que ele quer em vapor, ó. Então, para transformar de vapor, é de líquido para gasoso. De líquido para gasoso, vamos usar o calor latente da vaporização, que é 540. Então, vou usar a fórmula do calor, aqui, ó, do calor latente. Quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. A nossa massa, lembra, 120. O calor latente da vaporização, 540. Esse dado eu peguei na tabelinha aqui, ó. Faço a multiplicação, dá 64.800 calorias. Aí praticamente acabou, só que eu quero o quê? A quantidade total que eu usei para transformar o gelo em menos 30 a vapor, a transformar em vapor de água a 100 graus Celsius. Então, eu vou somar todas as quantidades de calor que eu fiz. O 1.800, 9.600, o 12.000 e o 64.800. Somando tudo, vai dar 88.200 calorias, certo? E tem um outro exemplo, que é o mesmo processo. Deixa eu ver aqui pra mulher. Dá pra ver? A caneta caiu. Vamos lá. Aí lá, um bloco de gelo de massa de 100 gramas encontra-se a menos 20 graus Celsius, então o gelo está a menos 20. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 100 graus Celsius. Então, eu vou pegar o gelo e transformar em água. Mesmo processo, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes temperatura final e inicial. Para transformar em água, o gelo eu tenho que deixar a 0 graus. Então, olha lá, a minha massa é 100, o calor específico do gelo, lembra, é o 0,5, aí a temperatura final, que é o 0 menos a inicial, que é o menos 20. Não sei porque aqui tá menos 10, menos 20. Faça aqui o colchetes, ó, menos com menos é mais. 0 mais 20, 20. E faça a multiplicação. 100 vezes 0,5 é a metade, é 50. 50 vezes 20 dá 1.000. Transformei em gelo a 0 graus. Agora eu vou transformar em água. Vou usar o calor latente. Calor latente, lembra lá, ó? A fórmula é quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. De sólido para líquido é a fusão, que ele vale 80 calorias por grama. Então vamos lá, 80... é o calor latente da fusão. A nossa massa vale 100, o calor latente da fusão vale 80. Aí eu faço 100 vezes 80, 8.000. Beleza, transformei a água, mas ele quer a água em 100 graus Celsius. Se fosse a 0 graus Celsius, ia acabar aqui, aí você ia somar as duas quantidades de calor. Eu quero 100.
Então, vamos lá. Quantidade de calor é a massa, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final, menos a inicial. Minha massa é 100, calor específico da água, lembra? Sempre é 1. Aí eu tenho a temperatura final 100, a inicial 0. Eu quero ela 100 graus. 100 vezes 1, 100. 100 menos 0, 100. 100 vezes 100 vai dar 10.000. Aí, se somos 3 quantidades de calor que você utilizou para transformar o gelo a menos 20 graus e deixar ele como água a 100 graus Celsius. Então, vai ser o 1.000 mais o 8.000, 9.000, mais os 10.000. Então, vai dar 19.000 calorias, tá?